Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Esse vídeo vai ser um complemento da sessão 3.10. Eu já fiz um vídeo anterior, onde a gente falou sobre linearização de uma função, né? E agora a gente vai falar de um contexto que tem uma relação muito próxima à linearização, que é exatamente o conceito de diferencial, certo? Ou, vamos melhorar aqui, conceito de diferenciais, ok? Melhor assim, tá? Então, olha só, o que essa parte da seção 3.10 nos apresenta, né? Então, suponha que você tem uma função y, que é exatamente f de x. Inicialmente, eu vou falar exatamente o que são os diferenciais, tá? E depois uma interpretação geométrica. E daí um pouquinho de cálculo de diferenciais, tá? E alguma aplicaçãozinha desse conceito, num primeiro momento, tá? E talvez até explicar um pouquinho a notação da derivada, né? Segundo Leibniz, ok? Mas vamos avançar um pouquinho que isso vai ficar mais claro, tá? Então, se a gente tem uma função f e representa y, né, variável dependente como f de x, onde o x é variável independente, tá? A gente vai definir, vou colocar até em outra cor aqui, o diferencial na variável independente, ok? A gente vai chamar ele de dx, tá? Então, esse é o diferencial na variável, vamos colocar aqui, independente, tá? Esse cara aqui, o dx, em essência, ele pode assumir qualquer real, ok? Então, o dx é uma variável independente, ok? Tem uma certa relação com o x, né? Ok? Por isso a gente chama de dx, né? O diferencial na variável independente, ok? E o diferencial na variável dependente, vamos colocar aqui, é o dy, tá? Eu já vou colocar aqui, isso aqui é uma informação importante. Ele depende de duas informações, do x e do dx que você escolhe. Então, o x aqui é uma entrada real, o dx também, tá? E ele é calculado da seguinte forma. Claro que eu preciso que a função f tenha derivada no ponto x para conseguir fazer essa conta, né? Então, ele é o f' de x vezes o diferencial na variável independente, tá? Então, o dy é o diferencial na variável dependente, ok? Ele depende de quem? Depende do x e depende do dx. E ele é definido desse jeito. Então, vamos colocar aqui um triângulo, né? Isso é uma notação para definição, né? Então, esse cara aqui, o dy, é definido desse jeito aqui, tá? Eu só vou explicar direitinho que informação isso nos traz, né? Sobre a função f, na verdade, tá? Então, lembrando que a derivada da função f no ponto x, que eu escolho, tem que existir, senão isso não faz muito sentido, tá? Eu falei no início que o conceito de diferencial tem alguma relação bem próxima com o conceito de linearização. E vamos ver isso do ponto de vista geométrico aqui, tá? Onde que estão essas grandezas. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? E vamos pegar um possível gráfico aqui, vamos pegar y igual a f de x, né? Mas uma possibilidade de gráfico, vou colocar em preto mesmo, que é melhor, tá? Vamos supor que aqui eu tenho o gráfico de uma função, tá? Vou colocar aqui y igual a f de x, ok? Eu vou lá agora e escolho um x, certo? No domínio da função f, claro que tem que estar no domínio, muito mais que isso, a função nesse ponto tem que ser derivável, né? Ok? Então, eu venho aqui, tá? Esse cara é exatamente o f de x, tá? Esse é o f de x, de acordo? Agora eu vou pegar um dx, um número real, mas eu vou pegar um dx próximo de zero, pode ser pela esquerda ou pela direita, tá? Essa é a essência do diferencial na variável x, tá? Então, eu vou pegar um dx aí, vamos colocar aqui, um dx perto de zero, tá? E vou marcar aqui no meu desenho o ponto, vamos colocar aqui, o ponto x mais dx. Então, se o dx está perto de zero, o x mais dx aqui, ele é um cara que é um vizinho do x, né? Ele pode estar à esquerda do x, se o dx for negativo, próximo de zero, claro, e ele pode estar à direita do x se o dx for positivo, ok? Então, vamos ver agora o que acontece aí. Marquei o x mais dx, agora eu venho aqui, tá? E vou marcar esse ponto aqui. Esse ponto aqui
vamos marcar aqui, é exatamente o f de x mais dx, ok? Perfeito. Agora, vamos pegar a linearização da função f. Então, a linearização da função f no ponto x que foi dado. Tá? Então, a linearização é uma reta, é a reta tangente, né? Então, vamos pegar ela aqui. Tá? Vou pegar a reta tangente aqui, vamos tentar fazer um desenho aqui razoável. Tá? Então, aqui eu tenho a linearização. Tá? O desenho não está muito bom, mas ele dá uma ideia do que a gente está querendo, né? Ok? Então, essa reta verde é a linearização da função no ponto x que foi dado. Sempre lembrar que a linearização depende do ponto. Então, eu fixei o x está fixo, tá? Então, eu consegui, toda essa construção foi possível, ok? É só marcar o nosso ponto aqui de novo, tá? Agora, algumas informações importantes aí, tá? Observa que o dx é o dx, né? O diferencial na variável x, eu já comentei, é um cara aqui que eu estou pegando próximo de zero, ok? Pode ser positivo ou negativo, mas está próximo de zero. Agora, eu só quero chamar a atenção de aonde está o dy, né? Bom, se a gente for pegar o dx aqui, marcar o dx está aqui, ó. Ok? É exatamente essa medida aqui, ó. De acordo? Essa medida aqui é o dx. Ou, se você vir para cá, essa medida aqui, ok? É o dx. Agora, quem é o dy, né? Aí a parte interessante. Quem é o dy? O dy é f' de x dx. Então, observa onde que ele está aqui, ó. Eu vou marcar ele, tá? O dy é exatamente essa medida aqui, ó. Já vamos explicar por quê, tá? Que vai desde esse ponto até a linearização, não até a função, tá? Até a linearização. Então, esse cara aqui é o nosso dy. Vamos marcar ele aqui. Essa é a peça fundamental aqui, tá? Então, o diferencial na variável y está aqui, ó. Tá? E esse amarelo aqui é o diferencial na variável x, ok? Por que o dy é isso, né? Bom, basta observar agora a inclinação da reta tangente aqui. Vamos olhar lá, tá? A inclinação da reta tangente é o quanto ela está inclinada aqui, né? Mas é a tangente desse ângulo, ok? E isso vai ser exatamente a medida dy dividido pela medida de x, concorda? Todo o foco aqui, tá? Só que a inclinação da reta tangente, ou seja, a inclinação da reta L, é exatamente a derivada da função f no ponto x, tá? Então, observa aí, vamos fazer a continha aí. Se a gente pegar f' de x é exatamente a inclinação da reta L. Só que a inclinação da reta L vai ser exatamente o dy dividido pelo dx, tá? E observa que agora isso é uma divisão mesmo, tá? O diferencial em y dividido pelo diferencial em x, ok? Então, isso implica, né, que o dy, né, é f' de x dx, ok? Aí vem uma questão importante. Mas por que a gente define isso? Quando a gente fala em diferenciais, a gente está preocupado um pouco com variações, de alguma forma, tá? Então, olha só. Aqui eu já expliquei o porquê dessa definição aqui, né? Por que o dy é definido desse jeito. E já colocamos aqui uma interpretação geométrica dessas informações que a gente acabou de definir, né? Dos diferenciais, em x e em y, né? de uma função, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar isso aqui, só para a gente fazer um comentário. Que o dx está perto de zero, a gente já tem essa noção, tá? E isso aqui também eu vou apagar, só para ganhar espaço, tá? Então, o dx, a gente sabe que é o diferencial na variável x, ok? É um número real qualquer, em essência, ou em geral, ele é um número pequeno, perto de zero, ok? E a gente definiu o dy exatamente como sendo o f' de x dx. E conseguiu observar que esse cara é exatamente aquela medida ali, tá? Agora vem uma parte bem relevante, bem importante, tá? Quando eu fixei o ponto x aqui e peguei um dx próximo de zero, exatamente para chegar no vizinho, né? Ou seja, o x mais dx é um vizinho do x. Se eu perguntar para vocês qual é a variação, né? A variação total, a variação absoluta aí, né? da função, quando eu saio daqui e venho para cá, a variação da função é exatamente essa medida aqui, ó. Vamos marcar aqui, tá? Perdão. É exatamente essa medida aqui, ó. Foco aqui, ó, tá? Essa é a variação. Então, a gente define o ΔY, tá? Isso é a variação, né? O ΔY depende de quem? Ele depende do x e do dx também,
tá? Mas é exatamente a função f no x mais dx, isso por definição também, menos a função f no ponto x. Ou seja, quando eu saio do x e vou para o x mais dx, quanto a minha função varia? Por definição, é exatamente o ΔY. Tá? Então, se a gente for olhar essa grandeza lá no nosso desenho, eu saí daqui e vim para cá. Então, observa aqui, ó, a variação é exatamente essa medida aqui, ó. Concorda? É exatamente essa medida. Esse é o ΔY. Tá? Agora, quem é o dy, né? dy a gente acabou de ver que é o f' dx. O que a gente percebe? Qual é a relação entre ΔY e dy? Na verdade, o dy, o diferencial na variável y, ele fornece uma aproximação do ΔY. Tá? Então, observa que o dy é a variação, certo? É uma variação, na verdade, mas em vez de eu considerar a função f, ok? Eu considero quem? A linearização. Então, o dy nada mais é, vamos colocar de outra cor aqui, é exatamente o L de x mais dx menos o L de x. Então, olha só, quando eu considero o L, eu estou calculando dy. Quando eu considero o f, eu estou calculando o ΔY. Tá? E uma observação importante aí, bem importante inclusive, o dy, ele aproxima bem quem? O ΔY, certo? Aproxima bem em que sentido? Se o dx estiver cada vez mais perto de zero. Tá? Observe que, à medida que o dx vai indo para zero, o x mais dx vai indo para x. E logo essa medida aqui, certo? Ela vai aproximar bem a variação da função, que é essa medida aqui. Concordo? Então, a essência principal do conceito de diferencial para a gente aqui é isso. Tá? Que o dy, ele fornece uma boa estimativa para a variação da função. Okay? Lembrando que o dy é uma variação. Só que em vez de considerar a função, eu considero a linearização dela. Então, é a variação da linearização e não a variação da função. Tá? E, claro, se a gente quiser escrever um pouco mais, escrever isso é a mesma coisa que escrever o quê? Observa que o ΔY nada mais é do que o x, o f de x mais dx, menos o f de x. Tá? E a gente está dizendo que isso é aproximadamente igual ao dy, que é exatamente o f' de x vezes o dx. Tá? E isso é equivalente a escrever o quê? Tá? Aí vem uma parte bem legal, que a gente já viu isso em linearização, né? Que o f de x mais dx é aproximadamente igual, né? Esse cara eu vou jogar para o outro lado, tá? O f de x mais o f' de x vezes o dx, tá? Essa é uma das vantagens, de alguma forma, de definir os diferenciais, né? Por quê? Porque isso está me dando uma estimativa da função f na vizinhança de um x. Isso está dizendo que o f na vizinhança de um x, eu posso aproximar bem por f de x mais a derivada no ponto x vezes dx. Ou seja, essa aproximação é baseada na linearização. Basta vocês fazerem um link com a primeira parte da seção 310. Ok? Então, coisas importantes aqui dessa seção, ou de diferenciais, é isso. Né? Eu tenho dx, eu tenho dy definido desse jeito. Vamos voltar aqui novamente e colocar por definição isso. Tá? Geometricamente, eles estão aqui, ok? É importante a gente saber. Tá? Quando eu saio de um x e vou para um vizinho dele, que a gente chama de x mais dx, a função f, ela tem uma variação na variável dependente, na variável y, que a gente define por isso. Tá? Se eu substituir a f agora pela linearização dela no ponto x, eu tenho o que a gente definiu como sendo dy, ou seja, diferencial na variável y. Tá? Qual é a relação entre essas duas coisas? O dy aproxima mais ou menos bem o ΔY. Ou seja, isso daqui é uma verdade. Tá? Ou seja, o f de x mais dx eu consigo aproximar, né? Ou seja, o f num vizinho, esse aqui é um vizinho do x, eu consigo aproximar desse jeito, né? Usando como referência a linearização da função. Tá? Então, o diferencial é isso, tá, gente? O diferencial de uma função é definido desse jeito. O que eu vou fazer agora é fazer alguns exemplos, tá? Só para a gente contextualizar um pouco esse conceito.
tá? Então, vamos lá. Um exemplo que o Stewart apresenta é exatamente para a gente ver essas relações entre variação da função e diferencial da função, tá? Diferencial na variável dependente sempre, tá? Então, ele vai lá e pega essa função aqui, um polinômio de grau 3, tá? Então, x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1, tá? E de cara, o que ele faz? Ele pede para a gente calcular a diferencial, né? Diferencial na variável dependente, né? Então, se você, vamos colocar aqui, se eu chamo aqui f de x de y, vou apagar aqui, ok? Quem seria o dy? O dy, por definição, é exatamente o f' de x dx. Agora, a gente sabe derivar, né? Quanto que é a derivada disso aqui? É exatamente 3x² mais 2x menos 2 vezes dx. O que isso está dizendo para a gente, de alguma forma? Que o diferencial na variável y é a derivada da função que depende do x vezes o diferencial na variável x. Ok? Só isso, tá? Agora, o Stewart, o autor do nosso livro, né, para a gente entender bem o que está sendo feito, ele pede para a gente estudar a função f em duas situações, tá? Vamos colocar aqui, em duas situações. Uma delas, ele pega o x como sendo 2, tá? E diz o seguinte, ó, esse 2, ele vai variar, na verdade eu vou pegar um vizinho dele, que é exatamente o 2.05. É como se eu estivesse considerando o intervalo de 2 até 2.05, tá? Ele quer que a gente calcule o quê? Essa função aqui, ela vai variar quando eu vou de 2 para 2.05. Então, ele quer que eu calcule exatamente essa variação absoluta, variação total aí, né? Ok? E depois ele quer que eu calcule o diferencial, certo? Considerando o x como sendo 2 e o dx como sendo 0.05 nesse caso, né? Okay. Já que esse cara é um vizinho desse cara, se o x é 2, quem vai ser o dx? Exatamente 0.05. Tá? Então, nessa situação aqui, o dx é exatamente 0.05. Tá? Se esse cara fosse 1.95, o dx seria menos 0.05. Ok? Então, observa aí. Vamos fazer aqui em outra cor. Quem seria, nesse caso, o ΔY? Nesse caso aí, né? É exatamente o f de 2.05 menos o f de 2. Então, o f de 2.05, eu venho aqui, substituo por 2.05, né? E faço a continha, tá? Isso eu já vou pegar a continha que o Stewart fez, tá? Essa conta é exatamente igual a 0.717625. Então, o que está sendo feito aqui? Eu estou pegando a f no 2.05 e subtraindo a f de 2. Isso está dizendo que quando eu saio do 2 e vou para o 2.05, a minha função f está variando isso. Variação absoluta. Tá? Agora, eu vou calcular o dy. Para esse mesmo caso. Quem seria o dy aí? É exatamente pegar esse cara aqui e aplicar no x, só que o x nesse caso é o 2, né? Então vai ser como? Vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 2, multiplicado pelo dx, que é 0.05. Vocês estão percebendo, né? Que no cálculo do dy, eu preciso só do x referência e do dx, ok? E essa conta aqui, exatamente vendo as continhas que o Stewart fez, dá exatamente 0.7, tá? O que eu quero que vocês observem é essa grandeza aqui e essa grandeza aqui. Elas estão próximas, né? Então, novamente, o dy eu precisei só do x, do dx e da derivada da função, tá? E o ΔY, eu estou calculando a variação total, ok? Eu preciso da função e dos pontos, tá? A ideia aí é só ilustrar que esse cara aqui realmente está aproximando esse cara aqui, tá? Uma segunda situação é quando eu pego, bom, eu estou com x igual a 2 ainda, só que agora eu vou analisar essa mesma conta no intervalo 2, 2.01.
Ou seja, nesse caso, o dx é 0,01. Ok? Obviamente que nesse caso, como o x mais dx, que é o 2,01, está mais próximo do 2, certamente o dy e o ΔY estão mais próximos um do outro, ok? Exatamente pelo que a gente viu na definição e interpretação geométrica da diferencial, né? Então, quem seria o ΔY nesse caso? É o f de 2,01 menos o f de 2. E isso vai ser quanto? É simplesmente pegar a função f e aplicar no 2,01, fazer continhas, certo? E subtrair f no ponto 2, tá? Usando o máximo possível de casas decimais, tá? O Stewart fez essas contas, tá? E chegou a essa conclusão, que o dy, o ΔY é igual, tá? Não é aproximado, é igual. Então, ele usou todas as casas de precisão aí a 0,140701. Ou seja, quando eu saio do 2 e vou para o 2,01, a minha função f está variando isso. Ok? E claro, agora vamos fazer o cálculo, a análise do dy, né? Quem que vai ser o dy nesse caso? É essa mesma conta aqui, tá certo? Perfeito? É exatamente o f' no ponto 2, de acordo? Né? Ó, isso aqui é exatamente f' de x, então vai ser f' no ponto 2 vezes agora 0,01. E essa conta aqui, novamente, olhando as contas do Stewart, vocês podem fazer, tá? Deu 0,14, ok? Então, observa aí, né? Que agora, ó, o dy 0,14, o ΔY 0,140701, ou seja, você vê uma aproximação melhor, né? Isso só para ilustrar, novamente, só para ilustrar que o ΔY e o dy, tá certo? Eles estão próximos à medida que o dx aí, né, vai para zero. Lembrando que o ΔY é uma função do x e do dx e o dy também. Tá? Então, essas coisas aqui estão próximas à medida que o x mais dx se aproxima de x, ou seja, à medida que o dx vai para zero. Ok? Isso é só para ilustrar. Tá? Agora vamos fazer mais um exemplo, ou discutir um exemplo do Stewart, que é um exemplo mais bacana, tá? Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte, é um exercício mais prático, né? Ou seja, suponha que você tem um problema real, vai. E vamos supor que você foi lá e você precisava medir a circunferência de uma esfera. Perdão. Você precisava medir o raio de uma esfera, desculpe, perdão aí. Você precisava medir o raio de uma esfera. Então, você tem uma esfera e você precisava medir esse raio, ok? Então, vamos ver onde que está o raio aqui, tá? O raio da esfera está aqui, tá? Tá. Problema real, você tem uma esfera aí, suponho que seja maciça, tá? E você precisava medir, tá? O que se descobriu foi o seguinte, que essa esfera, ela tem um raio de 21 centímetros, é um valor aproximado, só que tem uma possibilidade de erro, certo? De 0,0 centímetros, 0,05 centímetros nessa medida, tá? Então, isso é uma informação quase que estatística, ok? Do ponto de vista de diferenciais, a gente está dizendo que você tem uma possibilidade de erro máximo de 0,05 centímetros, ok? Então, olha só, você tem uma esfera, ok? Você foi lá e tentou medir o raio dessa esfera e descobriu que esse raio, ele tinha um valor aí de aproximadamente 21 centímetros, ou seja, né? E tem uma possibilidade de erro, né? E essa possibilidade é de, no máximo, 0,05 centímetros, tá? Então, observa que o raio, ele poderia ser 21, no máximo, 21,05, tá? E também poderia ser 20,95 no mínimo, ok? Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, se a gente tem essa possibilidade de erro no raio, isso vai dar mais ou menos quanto de erro no volume, ok? E a ideia é que a gente dê uma estimativa desse erro, ok? Então, observa, essa esfera, vamos colocar aqui numa outra cor, essa esfera, ela tem um volume.
O volume, ele depende do raio, obviamente, tá? E a gente sabe quanto que é o volume dessa esfera, né? Então, o volume da esfera seria quanto? 4 terços de πr ao cubo, ok? Então, o volume da esfera é função do raio, né? Ok? E observa, o que eu estou querendo saber? Se o raio, ele mede, vamos assim, em média 21, né, centímetros, mas tem uma possibilidade de erro de 0,05, eu gostaria de saber mais ou menos quanto seria o ΔV, né? Tá? E o que a gente faz é aproximar o ΔV, foi o que a gente fez há pouco, né, pelo dV, ok? E simplesmente esse cara aqui acaba me dando uma aproximação razoável para esse cara aqui, tá? Então, a estratégia aqui é exatamente aproximar o ΔV usando o dV, tá? Então, vamos lá, fazer a conta agora, né? Se o V é exatamente 4 terços de πr ao cubo, quem é o dV? É exatamente a derivada da função volume, ou seja, quanto a função volume varia com o raio, né? Ok? Vezes o dr. Agora, vamos lá. Quanto que é a derivada de V com relação a R, né? Então, eu tenho 4 terços de π, a derivada de R ao cubo é 3R ao quadrado. Tá? Cancelo, cancelo. Perdão, faltou aqui o dr, né? Ou seja, é 4πr ao quadrado vezes o dr. Ou seja, isso está dizendo para a gente que o dV, o diferencial na variável V, é exatamente função, né, do raio e do dr. Ok? Então, agora, se você pega o raio como sendo 21 centímetros e o dr como sendo 0,05 centímetros, tá? Isso aqui vai ser igual, então, a 4π vezes 21 ao quadrado, que multiplica 0,05. Isso dá aproximadamente, tá? Já fazendo fazendo a continha, né? E já fazendo um arredondamento aí, 277, tá? Obviamente aí é centímetros cúbicos. O que isso está dizendo para a gente, de alguma forma, é que se o R for considerado como 21 e o dr como 0,05, o valor máximo para ele, de alguma forma, tá? O dV, que é uma aproximação para o ΔV, ou seja, qual vai ser uma variação máxima de volume que eu vou ter, é de aproximadamente 277 centímetros cúbicos. É só isso, tá? Então, essas questões diferenciais, elas ajudam a gente a estimar erros, ok? Então, essa é uma informação interessante, tá? E uma observação importante também, tá? Vamos colocar aqui como observação, é que muitas vezes a gente pegar só o dV, ele é uma informação absoluta, né? Entende? E isso muitas vezes não é interessante, tá? Normalmente a gente gosta de um valor relativo. Relativo ao quê? Nesse caso aqui é o volume da esfera que você está considerando. Claro que você tem uma esfera de raio 21, você tem um volume. Se você tem uma esfera de raio 10, você tem um outro volume. Então, essas estimativas de erros aqui, seria interessante se elas fossem relativas ao volume da esfera que você está considerando. Daí você teria um erro percentual, né? Então, só como uma observação aqui, uma coisa importante seria, então, a variação do volume relativo ao volume, tá? E isso a gente aproxima por dV sobre V nesse caso, tá? E observe que a conta aqui é exatamente 4πr quadrado dr dividido pelo volume. O volume é 4 terços de πr ao cubo, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Esse 4 cancela, o π cancela, esse r quadrado cancela aqui e sobra r. Ou seja, isso é exatamente 4 vezes dr sobre r. Tá? 4 não, 3, né? Desculpa, porque 3 aqui, né? Que vai subir. Então, 3. Tá? Isso me dá um resultado mais preciso, né? Ok? Mais preciso não, mais real, né? Isso está dizendo para a gente que
que, de certa forma, a variação relativa do volume, certo? Que a gente está aproximando por isso aqui, por dV sobre V, é exatamente igual a 3 vezes a variação relativa, ou seja, o erro relativo do raio. Ou seja, se você tiver aqui um erro relativo no raio de tanto, que é dado exatamente por dr sobre r, se você multiplicar isso por 3, você tem o erro relativo no volume, tá? Bacana o resultado, né? E claro, se vocês quiserem aplicar isso ao exemplo que a gente acabou de discutir, né? É simplesmente fazer esse cômputo aqui, né? O dV a gente já calculou, que é 277. Agora você divide pelo V, que é o volume considerando o raio 21, tá? E a gente percebe que isso é exatamente 3 vezes o dr, que é 0,05, dividido pelo raio, que é 21 também, tá? Então isso está dizendo para a gente que o erro relativo no volume, tá certo? É cerca, né, aproximadamente 3 vezes o erro relativo no raio, ok? Então isso é uma informação bacana quando a gente quer estimar coisas. Então os diferenciais eles entram aí com essa proposta, beleza? E claro, fazer alguns exercícios aí para a gente trabalhar um pouquinho, tá? E digerir bem esse conceito, tá ok? Então, fazer mais um exercício rapidamente, tá? O exercício é o seguinte, vamos supor que a gente quer aproximar o número 1.999 elevado à quarta. Eu gostaria de aproximar isso. Tá? Esse é o exercício 23, né, da nossa sessão. Tá? Só que eu quero aproximar isso usando a ideia de linearização ou de diferencial de uma função. Tá certo? Eu vou aqui, já que a gente está falando de diferencial, eu vou usar a ideia de diferencial. Tá? Então, observa aqui o que eu estou querendo. Eu estou querendo aproximar esse valor aqui, esse valor aqui, tá? Mas eu já percebo que 1.999 está perto de 2, né? Se eu usasse só a informação de continuidade, eu ia dizer o seguinte, ó, 1.999 elevado à quarta está bem perto de 2 à quarta, tá? Porque já que esse cara aqui está perto de 2, ok? E a função, qual função? Vamos colocar aqui, f de x igual a x à quarta, um polinômio de grau 4 é contínuo na reta toda, em particular esse polinômio é contínuo no ponto 2. Então, se esse cara está perto disso, então a f desse cara está perto da f disso. Mas isso eu só estou usando o conceito de continuidade. Só estou usando a informação de continuidade dessa função. Tá? E observe que 2 à quarta é 16. Tá? Então, esse número aqui está relativamente próximo de 16, né? Usando informações de continuidade. Agora, se eu quero usar a informação de diferencial, eu vou refinar um pouco a aproximação desse cara aqui, tá? Usando o conceito de linearização de alguma forma, né? Para isso, o que eu vou fazer? Né? Então, observa que eu tenho y igual a f de x, que é x à quarta, né? O dy, quem é? É o f' de x dx, só que a derivada de x à quarta é 4x à terceira dx, né? Então, isso está dizendo para a gente que o dy é exatamente 4x ao cubo vezes dx. Tá? E agora vem a interpretação geométrica do dy. Né? O dy aproxima bem ΔY. Né? Então, ΔY é bem aproximado pelo dy. Isso é 4x ao cubo dx. Tá? Mas agora, quem é o ΔY? É o f de x mais dx menos o f de x. Então, essas duas coisas permitem escrever que a f num vizinho do x, eu posso escrever aproximadamente igual. Esse aproximado é usando conceitos de linearização, né? F de x mais 4x ao cubo dx. Agora, observa. Como que eu adapto essa informação aqui para esse cômputo, né? Ok? Essa é a informação importante. Quem seria o x nesse caso? É minha referência, né? Então, nesse caso aqui, o x que eu vou entrar é o ponto 2. Agora, quem seria o dx? Né? É o menos 0.001. Concorda?
Então, reescrevendo, vamos apagar aqui, reescrevendo, o que a gente está dizendo? Que a f de x mais dx, ou seja, 2 mais menos 0,001, né? Então, isso é f de 1,999. Quem que é f de 1,999? É exatamente esse cara aqui, ó, que é exatamente esse cara quarta, tá? Isso é aproximadamente a f de 2 mais 4 vezes 2 ao cubo, que é a derivada no ponto 2, vezes o dx, que é menos 0,001. Ok? Agora, quanto que é f de 2? É o 16. Mais 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4 é 32. Então, vai ficar aqui menos 32, que multiplica 0,001. Isso aqui vai dar quanto? Deixa eu só fazer a continha aqui rapidinho, né? Então, eu tenho 16 menos 32 vezes 0,001. É exatamente 15,968, tá? Então, esse número aqui foi encontrado usando o conceito de diferencial, tá? Ok? Isso é uma aproximação para o valor, tá? Se a gente for fazer a conta, usando a máquina agora, né, que usa aproximações muito melhores, né? Se a gente pegar aqui o 1,999 e elevar a quarta potência, dá exatamente 15,968024. Ou seja, observa que esse número aqui e esse número aqui, eles estão relativamente próximos, né? Mas aqui eu estou usando simplesmente o conceito de linearização. Ou seja, eu não trabalho muito, né? Ok? De certa forma, aqui eu precisei simplesmente pegar o 16 e subtrair 32 de 0 ponto, ou de 1 sobre 1000, né? Ok? Então, enfim, tudo isso é para ilustrar o conceito, tá? Essa é a nossa proposta, tá? E eu queria que, de repente, vocês trabalhassem um pouco com os exercícios, né? Para tentar entender bem esses conceitos aí, tá ok? Tem um outro exercício que eu acho que talvez valha a pena, que é o seguinte, acho que compensa, tá? Se eu der para vocês duas funções f e g, né, e derivar elas, quanto é? Se as derivadas existirem, né, vamos colocar aqui num ponto x, né? Isso é exatamente f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x dx, não é? Perdão, não tem dx aqui, tá? Isso aí. Tá? Então, olha só agora. Se eu chegar agora no contexto de diferenciais e perguntar o seguinte, quanto que é a diferencial de um produto de duas funções? Né? Então, novamente, o que é diferencial de um produto, né? Eu posso ter a diferencial da f, a diferencial da g, e eu gostaria de saber como que é a diferencial do produto de f vezes g. Ok? É o mesmo contexto, tá? Vamos colocar aqui. A diferencial de um produto, exatamente, obviamente, essa diferencial depende do x e do dx, ok? Então, é exatamente a f vezes g' de x multiplicado por dx. Isso é a definição, né? Tá? Se a gente pensar do ponto de vista de erro, né? Quando eu saio do x e vou para um x mais dx, eu vou ter uma expectativa de erro na f, né? Ok? Ou de variação, nem vamos falar em erro, mas sim de variações, né? Quando eu saio do x e vou para um x mais dx, eu tenho uma expectativa de variação da f. E a mesma coisa para g, certo? Agora, como que fica a variação da f vezes g? É isso que eu gostaria de calcular aqui. Deixa eu melhorar esse d aqui. Tá? Então, olha só. Por definição, o diferencial de um produto é exatamente a derivada do produto aplicado no x multiplicado pelo dx. Então, vamos abrir agora isso. Isso é f de x vezes g' de x dx mais, vamos colocar assim, g de x, f' de x dx. Agora, observe o seguinte, que esse cara aqui é o que a gente chamou de dg. Daí alguém vai dizer, professor, mas você não estava chamando de y antes, não era de y?
Mas lembra que o y estava associado à função f, né? Ou à função g, né? Como agora a gente tem f e g aqui, em vez de usar o diferencial na variável dependente com a letra y, a gente usa o próprio nome da função, ok? Porque aqui, ó, por definição, f' de x dx é exatamente o df, tá? E essa é a parte interessante, né? Então, a gente acabou de concluir que o diferencial de f vezes g nada mais é do que a f vezes o diferencial da g mais a g vezes o diferencial da f. Ou seja, se você tem uma estimativa, ó, isso aqui é uma estimativa da variação da g, e você multiplica por f. Aqui você pega uma estimativa da variação da f e multiplica por g, a soma dessas duas coisas dá uma estimativa da variação de f vezes g. Isso é um resultado muito bacana, né? Ok? É como se fosse uma regrinha para diferenciais. Na verdade, aqui diferencial do produto. Tá ok? Então, a leitura é essa. Eu gostaria de uma estimativa para a variação de f vezes g. Isso é exatamente a f vezes a estimativa para a variação da g, mais a g vezes a estimativa para a variação da f. Sempre lembrar que o diferencial na variável dependente me dá esse tipo de informação, tá? Quem quer fazer, quem de vocês quiser fazer esse exercício completo, inclusive, como que é o diferencial do quociente, como que é o diferencial de uma soma, né? Eu sugiro o exercício 41, tá? Eu fiz uma parte dele, ok? Enfim, gente, primeira conversa aí sobre diferenciais, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho, ou vai ver essas informações diferenciais quando a gente chegar à integração, tá? Mas, de qualquer forma, sempre lembrar de uma coisa, né? Se a gente tem y como sendo f de x, muitas vezes a gente falava em... Isso era notação, não sei se vocês lembram, tá? Que a f' de x ou dy de x era a mesma coisa. Isso é notação de Newton, isso é notação de Leibniz. Agora, observe que essa informação de y dx era só uma notação para a derivada. Mas observe que ela faz sentido, né? Porque olha só, se eu pensar do ponto de vista de diferenciais, o dy nada mais é do que o f' de x de dx. É quase como se a teoria de diferenciais me permitisse operacionalizar com essas notações aqui. É como se esse cara aqui pudesse passar multiplicando, e isso tem sentido, tá? Então, isso é só um comentário, mas é um comentário bastante relevante, tá? Para justificar essa notação aqui de derivada. Ok? É isso, gente. Até o próximo vídeo, então.